E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter a presença de vocês aqui comigo. Mais um vídeo. O propósito desse vídeo, como você sabe, é sempre abençoar a sua vida. Trazer aqui verdades bíblicas que vão fazer diferença na sua vida. E entenda, você nasceu para viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus sobre a sua vida é fazer que de fato você tenha uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida de conquista. Esse é o desejo de Deus. Não aceite nada menos do que isso. Entenda, você é um projeto de Deus. Você não é um projeto falido, você não é um fruto do acaso, não. Você nasceu com um propósito e esse propósito é fazer que através da sua vida o nome de Deus seja glorificado. Gente, a palavra do Senhor, ela nos ensina a viver uma vida que honre a Deus. Uma vida que de fato faça com que você tenha coisas que somente Deus pode dar. Deus pode fazer em sua vida em um dia, o que talvez levaria anos para você tentar conquistar. Deus, Ele tem o melhor para você. Só que se nós não entendemos e obedecer a palavra de Deus, vamos viver de uma maneira totalmente difícil, uma maneira totalmente contrária à vontade de Deus. Veja só, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido alguém dizer assim, olha, se você crer, comerá o melhor desta terra. Você já ouviu alguém citar dizendo, olha, na Bíblia está escrito, se você crer, você vai comer o melhor dessa terra? Bom, por mais que isto encha o nosso coração de alegria, que a gente fala, uau, nós vamos comer o melhor dessa terra, Deus tem o melhor para a nossa vida. Gente, de fato Deus tem, mas a Bíblia não fala, se você crer, você vai comer o melhor dessa terra. Não. A palavra de Deus, ela nos ensina, e por mais que nós temos na língua portuguesa, várias traduções, todas elas remetem ao sentido original da palavra. Na verdade, não é se você crer, você vai comer o melhor dessa terra. A palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo de número 1, o verso 19 diz assim, olha, se você estiver disposto a obedecer, então comereis o melhor dessa terra. Gente, existe uma diferença muito grande em apenas crer e obedecer. Aliás, Jesus Cristo já nos ensina lá nos evangelhos as parábolas dos dois firmamentos. Lembra aquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia? Os dois, eles conheciam a palavra de Deus. Os dois criam na palavra de Deus. Mas de fato, qual a casa que permaneceu de pé? Foi aquele que construiu sobre a rocha, ou seja, aquele que ouviu e praticou. Não basta apenas você crer, você precisa praticar. E de fato, quando você obedece à palavra de Deus, quando você deixa que a palavra de Deus entre no teu coração, que você abandone as práticas erradas e começa a obedecer, é isso que faz a diferença. Muitas pessoas começam a dizer, olha, eu vou à igreja, não tenho resultado, mas de fato você aplica aquilo que você ouve? Porque eu tenho certeza que a igreja que você vai, você tem ali um pastor de Deus ou uma pastora de Deus que prega a palavra. Porque se você está num lugar onde não prega a verdade, onde conta histórias, você está no lugar errado. Mas se de fato você está numa igreja que fala a verdade, simplesmente ouvir, não vai mudar a tua história. O que vai mudar a tua história é você praticar. E é isso que você precisa entender. Quando você começa a praticar a palavra de Deus, então os resultados vêm. A Bíblia nos ensina que sem fé nós não podemos agradar a Deus. A fé, ela vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus ela traz dentro de você uma convicção, a ponto de você entender, olha, eu preciso fazer. Gente, se você ficar com os braços cruzados, simplesmente ouvindo, não vai mudar nada. Não basta apenas você crer, você precisa obedecer. E você precisa praticar a palavra de Deus. Aí sim, você vai viver o que está escrito ali em Isaías 1,19. Gente, nós muitas vezes entramos em problemas que nós mesmos criamos. E por que nós criamos esses problemas? Por não obedecer a palavra de Deus. E se você está enfrentando hoje uma situação que te levou para um lugar que você não queria estar, entenda uma coisa, por mais que você tenha errado, mesmo assim, Deus pode te alcançar. Mas o que eu preciso fazer, Wagner, para poder viver o plano de Deus? Simplesmente se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você falhou e pedir a misericórdia de Deus. Fala, Senhor, me ensina a viver
os teus planos. Me ensina a obedecer, gente. Quando nós obedecemos os planos de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, então nós temos a capacidade de obedecer. E como que eu faço isso? Você faz se entregando a Deus. Você faz entendendo que o Espírito Santo habita dentro de você. E quando você começar a deixar que esse amor de Deus invada o teu coração, você vai perceber que você não vai ter dificuldade em cumprir os mandamentos de Deus. As pessoas não cumprem os mandamentos de Deus porque é super santo, porque é um superman. Não. As pessoas conseguem cumprir os mandamentos de Deus porque deixa que o Espírito Santo molde o caráter de cada uma delas. A única pessoa que pode fazer você a viver em obediência é o Espírito Santo. Mas para isso, você precisa querer, você precisa deixar Ele agir na sua vida. O Espírito Santo, ele não vai arrombar o teu coração. Ele não vai te obrigar a nada, mas ele vai te convencer. E quando ele te convencer, que você esteja com o coração disposto a obedecer. Porque quando você obedecer, então você vai viver aquilo que Deus tem para você, que com certeza é o melhor dessa terra. Gente, você não veio este mundo para viver uma vida de derrota. Você não veio este mundo, como algumas pessoas dizem, eu estou passando isso porque eu tenho que pagar o preço. Meu querido, Jesus Cristo já pagou o preço por você. Eu não estou falando que você não vai passar por dificuldades, que você não vai passar por problemas, porque é no meio das crises que nós somos formados, que nós somos moldados para poder viver uma vida de sucesso, de superação. Mas Deus, ele tem coisas grandes para você. E se a sua vida, se você começar a analisar o contexto da sua história, se foi apenas derrota, dificuldade, alguma coisa está errada. E tenha certeza, o erro não está em Deus. O erro está em você, que muitas vezes tentou fazer as coisas do seu jeito, da sua própria maneira. Então eu te convido neste momento a analisar, a refletir a sua história e buscar entender o porquê você chegou a esse ponto. E quando você entender, se arrependa e peça ao Espírito Santo, me ajuda a viver em obediência à tua palavra. Porque quando você viver em obediência, você vai colher os melhores frutos dessa terra. Que Deus te abençoe. Você que não se inscreveu no canal, já clique no botão inscrever, já dê o seu like, compartilhe esse vídeo, porque fazendo assim, você vai abençoar milhares de pessoas. Que Deus te abençoe e lembre sempre, fique com Deus.